Você faria onda de choque numa gestante? Responde para mim. Sim, não, depende. Aí se depende, depende do quê? Do tempo da gestação, se a onda é focal ou radial, da patologia sendo tratada. Se você respondeu sim, você modificaria alguma coisa na sua rotina de tratamento? Ou se você respondeu não, por que você jamais faria ondas de choque numa gestante? Ou então, você nunca pensou em nada disso e está aguardando esse vídeo para saber o que eu vou responder. Independente da sua resposta, isso é uma pergunta que inexoravelmente vai recair sobre você na sua prática com as ondas de choque, seja isso cedo ou muito cedo. E se você busca ter alta eficácia, algo maior que 70%, para tratar doenças musculoesqueléticas, você precisa ter essa resposta na ponta da língua, porque existem milhares de gestantes por aí e elas fogem de tratamento convencional medicamentoso, porque nós sabemos o mal que determinados fármacos podem produzir ao feto. Com isso, as ondas de choque, junto com outras modalidades de tratamento, passam a ser opções preferíveis. Então vem comigo imergir no conhecimento das ondas de choque para a gente fundamentar o uso dessa terapia ou o não uso dela para tratar gestantes. Bora lá! Antes de continuar, lembro você que eu tenho perfil no Instagram, canal no YouTube, página do Facebook e um grupo do Telegram. Então eu recomendo fortemente que você me siga em todas essas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto semanalmente. Além disso, não se esqueça de ativar lá o sininho de notificações, porque aí você fica ligado, antenado, quando eu posto alguma publicação. Beleza? Então vamos lá. Na gestação ocorrem diversas alterações fisiológicas. Por exemplo, aumento do volume sanguíneo e peso corporal, vasodilatação e edema das extremidades e um aumento na elasticidade dos tecidos, como os tendões e ligamentos. Tudo isso tem impacto na biomecânica da gestante, isto é, ela modifica a estrutura corporal da gestante, aumentando o peso, modificando o centro de gravidade, deixando a articulação mais flexível. Isso tem impacto aí na gestante, que vai virar uma paciente, né? Que sujeita ela a maior risco de desenvolver patologias musculoesqueléticas, sendo as principais delas a lombalgia, a síndrome do túnel do carpo, e aí mais embaixo, né, menos frequente, vem dor miofascial, principalmente nas panturrilhas, e eventualmente ela aparece também com uma fascite plantar, tendinopatia do calcâneo, epicondilite lateral e outras moléstias. Mas o mais comum é lombalgia e, em segundo lugar, síndrome do túnel do carpo, pelo aumento do volume, né, do compartimento, e aumenta a pressão no nervo mediano, que aí produz a síndrome do túnel do carpo. E quanto mais avançada a gestação, ou seja, quanto mais ela avança nos trimestres, né, primeiro, segundo, terceiro trimestre, maior a chance dela se tornar sintomática, porque aí essas alterações fisiológicas são mais exuberantes e, por conseguinte, aumenta o risco dela desenvolver patologias musculoesqueléticas pelas alterações biomecânicas e estruturais produzidas pelos hormônios gestacionais. Mas muitas vezes, olha só que interessante, ela já é sintomática antes mesmo da gravidez. E aí ela vai piorar durante a gravidez. Ou então, ela é sintomática antes da gestação e te procura sem nem saber que está grávida, e é aí que mora o problema. Por isso é sempre importante, fica aí a dica, verificar qual foi a data da última menstruação de toda paciente em idade reprodutiva. Isso vale independente se você vai tratar com onda de choque ou qualquer outra coisa. Se você vai operar, se você vai fazer só tratamento medicamentoso, isso é super importante. Imagina, por exemplo, a paciente ter que fazer uma tomografia e ela está lá gestante, ou você vai submetê-la a uma anestesia, que tem produtos, né, fármacos teratológicos, e ela está gestante. Então precisa estar ciente se ela está gestante ou não. Então essa pergunta deve fazer parte obrigatoriamente da sua anamnese para evitar surpresas desagradáveis. Mas às vezes isso pode passar batido, né? Mesmo fazendo a arguição, isso às vezes pode passar batido
E, inclusive, existem alguns relatos na literatura e fora da literatura de pacientes tratados com as ondas de choque para diversas patologias, e o que tem documentado aí na literatura é para o tratamento da litotripsia. E nesses casos que foram relatados, inclusive que a gente tem de conhecimento não publicado, não houve nenhum dano ao feto, seja por indução de parto prematuro, diminuição do peso, né, no nascimento, o feto nasce, né, o recém-nascido nasce com baixo peso, aumento de mortalidade, danos estruturais e danos funcionais. Não tem nenhum relato de má formação, algum problema decorrente do uso das ondas de choque para litotripsia documentado na literatura, e pelo que a gente ouve também não tem relatado. Lembrando que a litotripsia é realizada obrigatoriamente com ondas focais e alta energia na região lombar, o que é próximo ao útero, onde está o feto. Existe até um relato de uma paciente com 25 semanas, então já sabia, obviamente, que ela estava grávida, e ela foi submetida ao tratamento com ondas de choque para litotripsia. Então foi proposital, foi planejado isso, e não houve nenhum dano ao feto. Nesse relato aí que tem disponível na literatura, durante o tratamento eles fizeram um monitoramento fetal, fizeram um guiado por ultrassom e também acompanharam a criança por 6 anos e não houve nenhuma sequela, felizmente. Eu digo felizmente porque existem estudos em animais, né, em laboratório, que demonstram justamente o contrário. Tem estudo com embrião de galinha, feto de rato, camundongo, coelho, tá? Esses animais de menor porte. Todos esses estudos demonstram sequelas variáveis, algumas mais graves e outras mais leves. Dentre das alterações mais leves, o que eles observaram? Microhemorragia intraparenquimatosa em pulmão, rim, fígado, mas ausência de mortalidade e alterações morfológicas, cardíacas e cerebrais no recém-nascido. E as graves, além das lesões hepática, pulmonar e renal, que foi relatado já nas leves, teve também lesão cerebral e anormalidades morfológicas e aumento da mortalidade. Com base nesses estudos, dá para especular o seguinte, que quanto maior o porte do animal, menor a sequela para o feto. Né? O que observou, animais de maior porte tinham menos sequelas, menos problemas decorrente do uso das ondas de choque. E outra coisa que você pode especular, com base nos estudos, é que se você utilizar um método de imagem, tipo ultrassom, para mirar a onda no alvo que você quer tratar, você tem menor risco de atingir o feto. Por outro lado, a gente precisa considerar umas coisas, que quanto maior o porte do animal, talvez seja maior a chance de sequelas funcionais mais significativas. É só você imaginar uma lesão cerebral, por menor que seja, numa criança recém-nascida. Você já viu aquelas crianças com paralisia cerebral pós-parto, por exemplo, decorrente de AVC? Ou então por traumatismo durante o parto? Então, isso são sequelas funcionais decorrentes de traumas do parto. Né? E aí imagina uma onda de choque pegando no cérebro da criança e que ela não pode produzir no fim, ou até mesmo alterações cognitivas podem decorrer da aplicação inadvertida das ondas de choque. Aí você se pergunta, será que ela vai conseguir se recuperar desse trauma? Será que a plasticidade neuronal dela vai superar isso? Então melhor não pagar para ver, né? Então melhor não fazer nessa circunstância. Além disso, por mais que você mire o foco lá com ultrassom, né? No caso só dá para fazer com ultrassom, né? O foco da onda na região, para evitar que ela atinja o feto e trate somente a região de interesse, a onda ela vai se propagar de uma maneira radial. Né? Por mais que ela seja focada num ponto, depois que ela passa o ponto, ela fica radial. Então, ela vai atingir outras estruturas, outras regiões. E isso você precisa levar em consideração quando você vai fazer as ondas de choque, mesmo ela guiada lá por um método de imagem. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando vai fazer onda de choque. Agora pensando no tipo da onda, será que tem diferença se é onda focal ou radial? A maioria dos trabalhos foi feita com ondas focais, porque esses trabalhos foram para litotripsia. Não tem nenhum trabalho publicado, pelo menos do meu conhecimento, falando de ondas para tratar doenças musculoesqueléticas em gestantes, de forma conhecida ou inadvertida. Então, por isso que a maioria é focal. Mas tem sim um trabalho
com ondas radiais. Esse trabalho foi feito em embriões de galinha. Foi aplicado as ondas diretamente no ovo da galinha com o embrião lá dentro. E aí, o que eles observaram é que teve lesão na célula e alterações morfofisiológicas nos embriões que conseguiram se desenvolver. Mas como o experimento foi feito em embriões de galinha, não dá para extrapolar muito para o ser humano. De todo modo, ele demonstra que as ondas radiais têm potencial sim para lesar as células. Não só tem potencial, como ela lesa as células de fato. E aqui vai um alerta. Jamais subestime o poder das ondas radiais. Para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Se você pesquisar, você vai ver que as ondas radiais costumam atingir 2 a 3 centímetros de profundidade e a energia é considerada, entre aspas, assim, baixa. Antigamente até chamava-se as ondas radiais de ondas de choque de baixa energia. Mas hoje isso aí já modificou porque a gente sabe que é baixa entre aspas, né? Por outro lado, a gente sabe também hoje que elas podem atingir 5 a 6 centímetros de profundidade conforme a técnica que você usa, a energia e o tipo de ponteiro utilizado. E essa energia pode ser suficiente sim para produzir lesão. Experimenta, por exemplo, você ligar o seu aparelho no máximo, colocar na sua pele e deixa lá um tempo funcionando. Aí você vai ver que vai ter sangramento local, dependendo do lugar pode produzir até um hematoma, um sangramento mais extenso, pode lesar nervo, pode romper a própria pele, né, da lesão de pele, fora a dor que você vai sentir. Portanto, por mais que até chegar no útero, partindo da região lombar, tenha um monte de tecido ali subjacente, não subestime o poder de alcance das ondas radiais, porque ele pode sim produzir alterações negativas para o feto. Já tem estudos demonstrando, esse aí por exemplo, eu conheço também estudos com ondas radiais em osteoblastos que diminui a população de osteoblastos, então ele tem um poder que pode ser danoso sim, assim como as ondas focais. Para você ter uma ideia, dá para tratar também retardo de união com as ondas radiais, osteonecrose com as ondas radiais e edema ósseo, que são todas patologias musculoesqueléticas que requerem maior energia e maior profundidade e que apresentam uma eficácia elevada mesmo com as ondas radiais, não só com as focais. Com as focais a gente tem sim mais evidência científica, mais documentação e claro que elas fornecem uma maior densidade energética, mas mesmo assim não subestime a capacidade de energia, de eficácia e também de produção de efeitos colaterais para as ondas radiais. Inclusive tem até patologias que são melhor tratadas com as ondas radiais, né? Melhor você utilizar a radial do que a focal, porque a eficácia vai ser maior. E ainda com relação àqueles relatos de aplicação inadvertida das ondas de choque em gestantes, a gente não pode atestar a segurança das ondas de choque, né, focal, radial, mesmo tendo esses relatos aí positivos, falando que não tem problema nenhum, porque esse tipo de estudo é um relato de caso, né? Então a evidência científica é muito baixa, ainda mais para falar de uma coisa tão séria quanto efeitos adversos num feto humano. Tá? Então, sinto muito, não utilize isso como justificativa para testar segurança em gestante. E ninguém vai fazer um estudo aí bem feito para provar isso, né? E o que daria para fazer seria em animais de grande porte. Mesmo assim, se desse um resultado cuja conclusão seria de que é seguro, a gente poderia questionar porque são animais de grande porte e não seres humanos. Então, esquece onda de choque, seja focal ou radial, para tratar dor lombar em gestante e qualquer outra patologia em que o feto esteja próximo da área de tratamento. Isso serve para qualquer idade gestacional, seja primeiro, segundo, terceiro trimestre, não importa. E também não importa o tipo de onda utilizada. Esquece. Nem pense em eficácia porque não tem nem indicação, beleza? E o que é próximo do feto? Região lombar, a pelve e até a região glútea, tá bom? A região glútea também vai ser próxima do feto, né? O feto fica no baixo ventre também, então atenção para a região glútea. E patologias à distância, tipo síndrome do túnel do carpo ou a dor miofascial nas panturrilhas. Será que vale a pena tratar? Será que serve? Tem bons resultados? Pois bem, nós não podemos olvidar
que as ondas de choque produzem efeitos sistêmicos. E uma reação adversa das ondas de choque, de efeito sistêmico, é a inflamação. Não é uma CIRS, claro, mas pode haver uma reação inflamatória sim. Experimenta, por exemplo, tratar uma pessoa em vários locais. Aí você vai ver o que vai acontecer. Não faça isso, mas saiba que isso vai dar uma inflamação mais sistêmica na pessoa, no paciente, e não vai ser legal, tá? Você também precisa tomar cuidado com o nível de dor durante o tratamento, quando você vai fazer numa gestante, por exemplo. Porque o estresse gerado pela dor pode ser deletério ao feto. E também cuidado com gestantes de alto risco para parto prematuro e abortamento. Por exemplo, gestação múltipla, pacientes que fizeram fertilização in vitro, hipertensas, diabéticas, tabagistas e aquelas, claro, com histórico de parto prematuro, entre outros fatores de risco aí. Mas respondendo aquela pergunta, será que dá para tratar gestantes em locais à distância? Dá para tratar sim, mas tem que ser com cuidado que eu mencionei, né, de não fazer múltiplos locais, observar se o paciente tem fatores de risco, ajustar o tratamento para minimizar o risco de inflamação, mas com isso saiba também que a eficácia pode diminuir e evite fazer mais de um local ou áreas extensas também, tá? Não só mais de um local, áreas extensas, e isso lembrando que também pode diminuir a eficácia do seu tratamento, porque você não está tratando da forma que seria mais adequado, né? Você está adaptando para uma situação, digamos que mais adversa, menos fácil de ser tratado. Outro detalhe que tem no tratamento de gestantes, né, com as ondas de choque, é que o fator que desencadeou a doença musculoesquelética tratada é a própria gestação. Não estou falando que a gestação é uma doença, né? A gestação tem alterações fisiológicas que aí produzem certas moléstias, por exemplo, lombalgia, síndrome do túnel do carpo. Mas aqui a gente já afastou o uso para doenças próximas do útero. Estamos falando de doenças à distância. Nesse caso, o fator causal não é eliminado. Então a chance de recorrência, se você fizer o tratamento mais no início da gestação, é maior. Porque a causa base permanece e ainda vai piorar com o tempo, né? Se você fizer mais para o término da gestação, não vai ter tempo de recorrer porque a gestação vai ter terminado, então as alterações fisiológicas vão cessar, né? O paciente vai voltar à situação prévia à gestação, então deixa de ter aqueles fatores predisponentes a doenças musculoesqueléticas. Com isso, nós temos aí mais um motivo para a eficácia do tratamento diminuir, que é a perpetuação do fator que causou a doença. Considerando isso tudo aí que eu falei, eu recomendo fortemente que você esgote ao máximo todas as outras opções de tratamento não cirúrgico, e aí sim, em casos extremos, você pode fazer com muito cuidado as ondas de choque, né? Tentou fazer tudo, não deu certo, o paciente está com muita dor, reclamando demais, doenças periféricas não próximas ao útero, faça, mas com cuidado. Lembrando que a gestação tem prazo para acabar, né? E você não precisa ser um fator prejudicial à gestação, né? Muitas pacientes, inclusive, acabam mantendo a patologia musculoesquelética após o término da gestação. Isso é super comum. Eu já tratei várias, inclusive mês passado eu estava tratando uma com dor lombar. E eu tratei, claro, após o término da gestação. Tem algumas que vêm anos depois, com a dor que foi iniciada durante a gestação e se manteve por anos. Aí você faz o tratamento. Não precisa ter pressa, você tem que ter paciência, assim como a sua paciente precisa. Aí você explica para ela a situação e ela vai entender, obviamente, porque a prioridade é a saúde dela e do bebê. E aí depois da gestação vão surgir outros problemas, como epicondilite lateral, cervicalgia, afinal ela vai ter que carregar a criança. Então não vai ter oportunidade, não vai faltar oportunidade para você tratar ela e de obter uma eficácia superior a 70% dos casos tratados aí com as ondas de choque. Então aí, colegas ortopedistas e de outras áreas relacionadas, se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aí abaixo nos comentários. Também façam seus comentários, o que acharam do vídeo, o que vocês querem de conteúdo para eu publicar para vocês. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Beleza? Até mais e um abraço.